Fala Fogão, tá começando a primeira edição do Radar Alvinegro aqui no canal, sexta-feira, 2 de maio. Hora de embalar. Essa sequência pesada que a gente vai ter pela frente, tanto pelo Campeonato Brasileiro quanto pela Copa Libertadores, com confrontos diante de Bahia e Carabobo como visitantes, Internacional e Estudiantes no Newton Santos e Flamengo no Maracanã, precisa servir de combustível para que enfim o Glorioso ocupe o seu posto enquanto um dos favoritos às conquistas dessa temporada. Conseguindo grandes atuações e principalmente grandes resultados, a confiança se instaura de vez e a gente vira essa chave para que 2025 seja mais uma vez um ano glorioso. Tudo isso eu quero comentar para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, para começo de conversa, uma ótima sexta-feira para você. Peço por gentileza que você já chegue deixando o seu like. Isso ajuda pra caramba, o YouTube distribui melhor o conteúdo, mais torcedores passam a conhecer. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, porque dessa maneira você vai ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal, todos os conteúdos que são produzidos e publicados para vocês. E claro, ainda vai nos ajudar a chegar aos 60 mil inscritos, que vai ser uma marca extremamente importante aqui para a história do canal. Dito isso, vamos em frente. Sequência pesada, conforme eu disse. Bahia na Fonte Nova, Carabobo na Venezuela, com a obrigação de vitória, se quiser continuar brigando por uma vaga nas oitavas de final da competição internacional. Depois o Internacional no Newton Santos e o Estudiantes também em casa. Precisando vencer para poder, entrar de vez nessa briga no Brasileiro e também se manter vivo até a última rodada na Copa Libertadores. E aí depois o clássico contra o Flamengo no Maracanã, onde a gente tem se dado bem contra eles quando o assunto é Campeonato Brasileiro, é ou não é verdade? A gente tem jogado lá e tem conseguido bons resultados. Na verdade, nas últimas 3 vezes que a gente enfrentou o Flamengo como visitante no Brasileirão, deu glorioso. Foi assim em 2022, foi assim em 2023, foi assim em 2024, que seja assim em 2025. Essa sequência de 5 jogos, que são bem importantes, jogos mais difíceis, mais pegados, com objetivos importantíssimos para a temporada, a gente tem que encarar com a máxima seriedade. É claro que a equipe vai encarar dessa maneira. Eu gostaria de ver o Renato Paiva jogando no 4-4-2. O time foi bem contra o Fluminense, foi bem contra o Carabobo. 6 gols marcados, nenhum gol sofrido. Sabe aquela máxima de que, meu irmão, em time que tá ganhando não se mexe? Isso nem sempre é verdade. Às vezes você precisa mudar porque os adversários começam a entender aquilo que você tá tentando fazer. E aí anulam as suas armas e você precisa ter as cartas na manga. Até por isso eu entendo o Renato Paiva falar sobre ter variações táticas. A gente tá indo bem agora no 4-4-2, mas não necessariamente jogaremos assim a temporada inteira. Às vezes pode ser necessário você fazer uma surpresinha para enganar, ludibriar o seu adversário. Foi o que aconteceu diante do Fluminense. O Renato Paiva coloca o 4-4-2, o Fluminense passou a semana inteira se preparando, mas quando foi pro clássico, viu um time do Botafogo completamente diferente daquilo que certamente eles ensaiaram. Então isso pegou o Fluminense de surpresa, e o Botafogo fez um grande clássico naquela ocasião. Agora, fora de casa, mesmo com a ausência do Gregory e do Barbosa, possivelmente também do Matheus Martins e do Savarino, que devem ser preservados pensando aí na Copa Libertadores, isso não significa dizer que a gente tem que abrir mão desse sistema. Pelo contrário, você tem que insistir no 4-4-2, coloca a equipe para jogar assim fora de casa, sempre destacando que é importantíssimo ter a coragem para jogar o jogo. E quando eu digo isso, eu não estou falando que a gente tem que jogar de peito aberto contra o Bahia, não é disso que se trata. Eu não quero ver um Botafogo jogando todo recuado. Eu não quero ver o Botafogo grudando a bunda na grande área e esperando só uma oportunidade para atacar. Espero ver um Botafogo que queira jogar o jogo, que tenha coragem para arriscar, que marque de repente ali num bloco médio, de vez em quando ensaiando um bloco alto, quando necessário baixando, claro, todo mundo junto, mas jogando com inteligência. Nós precisamos testar esse sistema, o 4-4-2, como visitantes. O Botafogo em 2022, em 2023 e 2024, todos esses períodos, esses campeonatos já na era SAF, nós fomos visitantes encardidos em todas essas edições. A mínima pontuação que o Botafogo obteve jogando como visitante foi em 2023, foram 27 pontos. Ainda assim, uma pontuação bem elevada, foi a 5ª melhor campanha como visitante. Em 2022, o Botafogo teve a 3ª melhor campanha como visitante. E em 2024, a melhor campanha, 38 pontos conquistados fora de casa. Uma equipe que jogava nos domínios adversários,
ia lá e ganhava, ia lá e fazia o placar. Não necessariamente jogando o suprassumo do futebol sempre. Nós não fizemos só grandes jogos como visitante, mas nós competimos muito. E é isso que a gente tem que ver a equipe do Botafogo fazer agora. A começar contra o Bahia, depois contra o Carabobo. Nós temos que conseguir esses resultados. Se o Botafogo chega a 3, 4 vitórias seguidas, olha a moral que isso dá para a sequência. Para a gente poder enfrentar Internacional e Estudiantes confiantes, convictos de que a gente tem o caminho do gol. De que a gente tem e sabe o caminho do gol. E principalmente com a nossa defesa funcionando. Porque se você está vencendo os seus jogos, o seu ataque está produzindo e a sua defesa está ali fazendo um bom trabalho, está sustentando os resultados. Se o Botafogo consegue passar bem por esses 5 adversários, Bahia, Carabobo, Inter, Estudiantes e Flamengo, depois a sequência ela tende a ser um pouco mais tranquila. Eu não vou dizer fácil, porque no Campeonato Brasileiro e na Copa Libertadores não tem essa historinha de facilidade. Mas os adversários estão demonstrando que vão brigar por coisas menores no Brasileiro. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Olha a tabela do Botafogo depois desses 5 confrontos que a gente vai ter pela frente. Depois do clássico contra o Flamengo no Maracanã, a gente tem o jogo da volta contra o Capital. 4-0 no jogo de ida, a fatura já está liquidada, você bota um time alternativo lá em Brasília e tá tudo certo. Aí você vai ter a Universidade de Chile no Newton Santos. Vencendo o Carabobo e Estudiantes, tu tá mais do que vivo, a classificação tá ali ao seu dispor, é só você chegar e fazer o dever de casa. Aí você vai ter Santos, que tá mal no Brasileiro, inclusive agora na Copa do Brasil empatou em casa por 1-1 com o CRB. CRB que perdeu um pênalti no final, já nos acréscimos. Poderia ter sido derrotado o Santos, dentro da Vila Belmiro. Aí você vai ter o Ceará no Newton Santos e o Mirassol. Só que esse jogo contra o Mirassol ele foi adiado. Tá? Vai ser depois da Copa do Mundo de Clubes. Você vai ter o período da Copa do Mundo de Clubes, beleza? E aí você vai ter o Vasco, o Vitória, o Sport Recife, o Grêmio. Adversários que estão pensando em outros objetivos. Né? O Vasco, por mais que falem top 8 de elenco, não é. Não é. O Grêmio tá mal pra caramba. Perdeu agora pro CSA por 3-2. Então, se o Botafogo passa bem por esses 5 jogos de agora, a moral que a gente vai ganhar pra sequência do Brasileiro, e também, claro, pensando na Laú, na Libertadores, é gigantesca. É fazer o nosso dever, nosso papel, é manter o 4-4-2, os jogadores, claro, buscando cada vez mais se adaptar ao modelo de jogo do Renato Paiva, porque dessa maneira o Botafogo vai, enfim, ocupar o seu lugar como um dos favoritos às conquistas da temporada. Esse tem que ser o objetivo. Até a pausa para a Copa do Mundo de Clubes, o Botafogo tem que estar com os 2 pés nesse lugar. Somos um dos favoritos a levar as taças dessa temporada. Esse tem que ser o propósito agora, esse tem que ser o nosso alvo. Porque quando chegar no meio do ano, podendo fazer uma janela interessante, com reforços interessantes, o Botafogo pode dar aquele salto de qualidade necessário para quando retornar da Copa do Mundo de Clubes, né, as competições voltarem, a gente está num nível diferente do que a gente se encontra hoje. Mas claro, tudo nessa vida tem que ter um start, tem que ter um início. E esse início, na minha opinião, foi contra o Fluminense e agora a gente tem que conseguir dar essa sequência. Vencemos o Clássico, vencemos na Copa do Brasil. Foi a única equipe, diga-se, a golear na Copa do Brasil. Nenhum outro time goleou na Copa do Brasil nessa fase. Mesmo tendo esses confrontos contra a Série A, contra a Série B, Série C, Série D, o único que conseguiu foi o Botafogo. Então a gente tem que realmente conseguir dar esse passo à frente. Agora como visitantes. São 2 jogos seguidos fora de casa. O Botafogo conseguindo grandes resultados, o ambiente muda, a confiança da torcida volta com tudo. E aí, meu irmão, é você embalar de vez. Simbora, porque o ano há de ser glorioso. Quero saber a sua opinião sobre essa sequência de jogos que a gente vai ter pela frente e o depois, o pós, especialmente depois da Copa do Mundo de Clubes. Se o Botafogo embalar agora, na volta das competições, o que você acha que a gente consegue fazer? Eu acredito que o Botafogo vai entrar firme e forte para poder brigar pelas conquistas. Mas essa sequência de agora, ela diz muito. E a gente tem que conseguir dar uma resposta. Deixe seu comentário aqui embaixo e volte na hora do almoço para a nossa tradicional live aqui. Fechou? Por hora é só, tô indo nessa. Beijo no coração. Fui!